Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. Quem fala é o André, criador do canal. E para você que investe na Copel, eu quero te perguntar uma coisa. Você lembra aqui de 2021 que você recebeu um valor bastante alto de dividendos? Ou se você não era acionista na época, você quer saber o porquê que esse dividendo de R$1,30 foi pago? Bem, eu preciso explicar para vocês diversas questões para que talvez você consiga vislumbrar lá na frente, no futuro, e o que é bem provável de acontecer, que a Copel vá pagar bons dividendos para os seus acionistas. Claro, talvez a gente não chegue ali no R$1,30, mas existe aqui algumas contas que você pode fazer e conseguir mais ou menos aqui vislumbrar qual que é o investimento que você precisa fazer e qual investimento que você terá ou qual retorno você terá deste investimento, tá bom? Então, para a gente começar, eu quero trabalhar um pouco aqui os resultados que a Copel ela trouxe para a gente aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos começar do começo do documento aqui. Eu fiz algumas anotações, mas alguns pontos iniciais eu queria passar aqui com vocês. Primeiro, naturalmente, os destaques, né? Uma empresa que trouxe um lucro de 533 milhões nesse primeiro trimestre de 2024. André, isso é bom? Isso é ruim? Bem, já vamos fazer aqui alguns comparativos, tá? Mas se você já quer saber de antemão, você pode ver nos destaques aqui e a gente pode bater uma coisa com a outra, tá bom? Quando você vê aqui ó, o lucro líquido, caiu 16%. Quando você vê o EBITDA, caiu 8%. O lucro por ação também, naturalmente, caiu seus 16%. E aí você pode ver aqui todos os indicadores. Isso daqui, de você olhar um trimestre contra o outro, não é tão interessante. E eu explico por quê. Diferentemente de algumas outras empresas, como uma transmissora, que tem aquela receita previsível, é difícil de acontecer alguma coisa, um evento climático, que afete a receita de uma transmissora ou de uma distribuidora de energia. Agora, imagina que você, exatamente como a Copel, necessita da produção de energia, da geração de energia. Quais são possíveis efeitos que você pode vislumbrar numa geradora de energia para dar algum problema? Bem, primeiro deles, um menor volume de produção. Então, imagina só uma eólica que não recebeu tanto vento, uma solar que pegou muitos dias nublados, ou uma crise hídrica, você tem menos capacidade hídrica para rodar ali a turbina e naturalmente gerar energia. Esse é um dos pontos. Agora imagina, você tem a melhor das capacidades, só que você, ao invés de vender o seu produto, né, energia por 200, 300 lá, o megawatt-hora, você está vendendo por 60. Está vendendo por 100, não está conseguindo vender naqueles preços tão interessantes quanto já foram lá atrás. Muito por conta do excesso de energia que existe, sim, na rede aqui que nós temos no Brasil, tá bom? Nós já vamos trabalhar essas questões, eu quero que você guarde essa informação, tá bom? Agora, eu vou te explicar o porquê que o dividendo ele é muito impactado por essa questão da alavancagem e das dívidas. Por que eu deixei aqui a alavancagem de 2 vezes o EBITDA como algo bastante importante para você ter como sinal? Bem, se você não sabe, as empresas elas têm uma política de distribuição de dividendos. Cada uma delas tem algo diferente, algumas delas têm uma previsão genérica, enfim, depende muito aqui da empresa. Por isso, você precisa naturalmente pesquisar e falar o seguinte, tá, eu quero receber esse R$1,30. O que a empresa precisa ter de condições para me pagar bons dividendos? Bem, vamos aqui na política de dividendos e aqui eles colocam parâmetros para distribuição dos dividendos regulares. Ele diz, o cálculo dos dividendos regulares será baseado no lucro líquido ajustado, com alguns parâmetros financeiros definidos em cada fim de cada exercício social. Maravilha. André, não sei se eu entendi muito bem. Agora você vai entender completamente. Olha só, isso daqui que interessante. Ó, se você tiver um índice de alavancagem acima de 2,7 vezes, você teria aqui o dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido ajustado. Agora, você tem, por exemplo, um índice de alavancagem que fica entre 1,5 e 2,7, 50% do lucro líquido ajustado. André, a empresa está voando, não tem quase dívida nenhuma. O índice de alavancagem da empresa está abaixo de 1,5, 65% do lucro líquido ajustado. Maravilha! Você tem aqui a periodicidade, provavelmente eles colocam aqui que eles podem aumentar, trazer dividendos extraordinários, mas eu quero trabalhar com esse 65%. Tá, como que a gente vai fazer esse cálculo? E algo bastante simples aqui pra gente. Bem, você já percebeu, basicamente, que nós temos aqui o lucro líquido por ação. Ficou aqui nos seus 18 centavos. Maravilha! Como que a gente poderia fazer esse cálculo? É simples. Nós pegaremos esses 18 centavos, multiplicaremos por 4, porque são 4 trimestres aqui que nós temos no ano para compor o resultado anual.
Multiplicando isso daqui por 65%, você tem então o resultado que seria de 46 centavos por cada uma das ações. Bem, isso daqui te anima, não anima? Bem, vamos dar uma olhada aqui. Considerando que a Copel hoje está cotada a seus R$ 9,50, isso daqui não geraria um dividendo tão interessante. Se você dividir isso aqui por 9,50, você chegaria a um yield mais ou menos aqui dos seus 5%, mais especificamente 4,92%. Bem, nesta cotação, de fato, não é tão atrativo. Quando a Copel estava lá nos seus R$ 6, talvez estivesse mais interessante. Vamos fazer essa conta de outra maneira. Pegar esses 46, para quem tem a cotação lá de trás, nos 6,50, será que estaria hoje valendo a pena? Bem, você receberia aqui o seu 7,2% de dividendo em relação àquela cotação lá atrás que eu mostrei. Mas, se você não tem, você tem que saber que hoje, em relação ao que a empresa pode pagar, você teria aquele dividendo aqui que eu mostrei de 4,92%, infelizmente abaixo do que o próprio Barsi e outros tantos grandes mestres que nós temos na Bolsa de Valores tem como mínimo obrigatório para a empresa pagar, tá bom? Independentemente disso, eu quero continuar um pouco aqui nos resultados para que você, mesmo que não invista nessa empresa, extraia algum conteúdo para você levar como conhecimento. E essa parte é fundamental. Porque muitas vezes as pessoas veem o seguinte, ó, a empresa deu lucro, ó, pagou dividendos. Poxa, é a única coisa que eu sei ver? Poxa, vamos tentar aprofundar um pouco mais, vamos tentar obter mais conhecimento para que você não invista apenas por manchete. Lucro subiu, lucro caiu, dividendo veio, dividendo não veio. Só isso é muito raso. Você precisa de um aprofundamento, exatamente isso que eu tenho na nossa área de membros. Vou até deixar no card final aqui para você dar uma olhada se vale a pena conhecer a nossa área, tá bom? Bem, seguindo aqui, eu acho que vale a pena você entender o que compôs o EBITDA da empresa neste primeiro trimestre e o que piorou e o que melhorou para você ter um EBITDA razoável aqui na empresa, tá bom? Bem, para você começar, a gente tem que entender que as operações continuadas desconsideram o Compagás e a UEGA, tá bom? Que estão em processo de alienação, ou seja, estão em processo de venda. Excluindo apenas itens não recorrentes, o EBITDA ajustado, toda vez que você vê EBITDA ajustado, é porque eles estão excluindo não recorrentes. Isso é ótimo, eu gosto de empresas que são bastante transparentes nesse sentido. Ele coloca que o EBITDA ficou em 10,3% inferior ao primeiro trimestre de 2023. Tá, André, o que impactou esse EBITDA? Maravilha, excelente pergunta. É isso que você precisa fazer na medida que você investe em empresas que têm um impacto da natureza e é importante para você saber. Então, olha só, eles colocam, primeiro, lembra que eu falei, ó, redução do preço médio de venda. Antes eles estavam vendendo 205 e agora estão vendendo a 174 o megawatt-hora, uma redução de 15%. Poxa, se o seu produto final, que é ali a venda da energia, você reduz o preço desse produto, naturalmente você vai ter menos fonte de receita, você vai receber menos. Claro, eu sei que a Copel ela é verticalizada, ela vai da geração, transmissão e até a distribuição de energia. Mas, sabendo dessa questão em específica, que a geração de energia teve uma redução importante de 15%, bem, já é de você entender, ou pelo menos compreender, o porquê que o EBITDA veio menor. Além disso, menor performance dos complexos eólicos. Gente, ventou menos. É simples. É basicamente isso que aconteceu. Claro, existe também a possibilidade da Enel, o regulador, no geral, falar, olha, suspende aí a produção de energia eólica porque nós temos um excesso de energia na rede. É possível que isso aconteça assim, tá bom? Além disso, eles colocam menor inflação. Tá, o que tem a ver inflação, André? Bem, se você tem contratos de transmissão, ou seja, você tem ali uma linha de transmissão, ela é corrigida, muitas vezes, ali pelo IPCA, das mais novas, eu quero dizer. E aí você pega o seguinte, olha, eu tenho a receita anual permitida, a RAP, que é corrigida pelo IPCA. Se o IPCA foi mais baixo, bem, a sua menor inflação explica o porquê que você não teve um resultado tão maior daquilo que você estava esperando. Bem, seguindo aqui um pouco, a gente pode dar uma última olhada aqui no que eles falam também. Aumento de despesas com provisões e reversões. Basicamente, mais uma questão que impactou o EBITDA, nesse caso aqui, negativamente, tá bom? Seguindo aqui, eu queria trabalhar um pouco da receita operacional, isso aqui é bem rápido com vocês também, porque eles falam que a receita operacional líquida das operações continuadas totalizou 5,4 bi, um crescimento de 2,8%. André, peraí, não sei se entendi. O lucro caiu, o EBITDA caiu, mas a receita líquida operacional aumentou? Como que isso é possível?
Bem, é simples. Você tem que compreender que existem inúmeros impactos e efeitos para você sair do seu resultado líquido, para você chegar até o seu EBITDA e, naturalmente, para você chegar até o seu lucro líquido. Então, por exemplo, você pode ter tido uma despesa financeira alta que impactou o seu lucro líquido. Você pode ter tido, por exemplo, antes de você ter o impacto do imposto de renda, alguns outros impostos cuja alíquota tenha aumentado e você tenha pago um valor maior ali dentro. Tudo isso pode acontecer. E aí eles colocam o quê? A receita aumentou 309 milhões na receita pela disponibilidade da rede elétrica. Ou seja, eles têm, como eu falei, a parte de distribuição de energia, ou seja, ligado o poste para sua casa. Se você, naturalmente, tem uma maior disponibilidade na rede, você ganha mais. E claro, eles colocam aqui, o reajuste tarifário também ajudou. Reajuste tarifário. Poxa, com efeito médio de 17,4% no reajuste. Então imagina, você distribui energia e você tem um reajuste tarifário por disponibilizar aquela energia, que é a tarifa elétrica ou tarifa de energia, e você tem um impacto positivo de 17,4%. Muito interessante. Além disso, claro, os investimentos trouxeram um benefício bastante grande para a empresa. Afinal de contas, você investe, gasta ali, você faz o CAPEX e depois você colhe ali os resultados, tá bom? Seguindo aqui um pouco, né, eu acho que vale a pena a gente continuar com alguns indicadores que são importantes e eu deixei aqui para baixo para vocês a questão da dívida, tá bom? Bem, vamos lá. A dívida tá aqui, dívida por subsidiária, eu quero olhar aqui o total. Basicamente, nós temos um duration da dívida de 2,9 anos, significando que, basicamente, as dívidas elas vão ter o seu maior fluxo de pagamento daqui 3 anos. Não significa que em 3 anos vence tudo. Pode ser que, por exemplo, algumas dívidas estejam vencendo agora e algumas outras lá na frente. Agora, se você fizer a média, você vai entender que em 3 anos você tem o maior dispêndio aqui de dinheiro. Isso é importante você saber, tá bom? Eles até colocam aqui um gráfico que vai auxiliar. Dívida líquida ajustada pela EBITDA. E lembra que eu te falei que em 2021 você teve um pagamento muito grande? Por quê? Porque nós estávamos aqui com 1,3% de alavancagem, 1,3 vezes de alavancagem. E se você voltar aqui, você vai relembrar que o índice de alavancagem financeira abaixo de 1,5, você tem 65% do lucro líquido ajustado como dividendos. E se você for pensar que aqui em 2020 e 2021 nós estávamos com menos de 1,5 vezes a dívida líquida e EBITDA ajustada, você tem, consequentemente, dividendos mais altos. André, agora, com duas vezes dívida líquida e EBITDA, o que eu devo esperar? De acordo com a política de dividendos da empresa, 50% do lucro líquido ajustado da empresa é o que você deve esperar. André, quanto que isso daí daria mais ou menos? Bem, a gente pode, mais uma vez, fazer aquela conta que eu fiz lá no começo aqui com vocês. Se a empresa ela teve, neste primeiro trimestre de 2024, 18 centavos por ação, o que a gente pode fazer? Pegar esses 18 centavos e multiplicar por 2, porque basicamente seria metade do resultado, 36 centavos, dividido pelos R$ 9,50, que é a cotação de hoje, você teria um yield anual de 3,78%. André, me parece que a Copel não é uma empresa de dividendos que eu queria colocar na minha carteira. Bem, de fato, talvez nos atuais preços não seja. O que ocorre, porém, é que existe a possibilidade de uma privatização da empresa. E esse é um dos efeitos que as pessoas mais estão olhando para o ativo neste curto prazo, porque talvez a privatização consiga destravar algumas amarras que você tem lá dentro e finalmente entregar mais valor para o seu acionista. Eu, particularmente, busco empresas que tenham uma geração de caixa sólida, que tenham uma política de distribuição boa, de dividendos, naturalmente, e que, de uma certa maneira, no preço que eu estou pagando, traga o retorno que eu espero. Então, 3%, 4%, 5%, não é um retorno que eu particularmente quero na minha carteira. Agora, se você vislumbrar o investimento para ganho de capital com a valorização da ação, talvez a tese da privatização, assim como aconteceu ali de uma forma ainda inicial, mas já está acontecendo com o Sabesp, você pode colher resultados bastante parecidos. Não pode ser que não aconteça, pode ser que aconteça, aí depende ali da sua necessidade de investir em empresas de crescimento, investir em empresas talvez de especulação, como talvez seria o caso aqui de especular com uma privatização. Independentemente do resultado disso, eu gostaria muito de convidar você a conhecer a nossa área de membros e continuar seus estudos com esses outros 2 vídeos. Por hoje é isso, muito obrigado. Tchau!